Marília Costa tinha 66 anos e uma vida dura. Uma vida de luta em França, a terra prometida a tantos portugueses. Mãe de 7 filhos com o agressor de toda a vida, Marília só queria uma vida melhor. Melhor do que a porrada que levava à torto e a direito. Melhor do que as ameaças de morte constantes do marido. Toda uma vida de ameaças, dores e insultos a que Marília tentava escapar. E tentou mais do que uma vez. Ela tentou mais do que uma vez. Depois de uma vida em França com o agressor, a reforma com o agressor. Em Carvalhal, a aldeia natal, Marília não escapava à raiva do marido. Não escapava às ameaças de morte e agressões físicas sem dó nem piedade. Ainda fez 2 queixas à GNR. E Marília, de 66 anos, tentou mesmo. Fugiu para a França, onde tinha filhos. Fugiu para Lisboa, onde tinha uma filha. Das 2 vezes o agressor foi no seu encalço e fê-la regressar a casa. Vá-se lá saber porquê. Marília regressava sempre a Carvalhal. A 16 de janeiro de 2018, logo pela manhã, Marília foi alimentar os animais. Ainda usava as muletas, fruto de uma agressão recente. escondido por detrás das cortes dos animais, O marido de Marília, pai dos seus filhos, esfaqueou-a no pescoço com uma faca de grandes dimensões. fugira para a casa da filha na noite anterior para escapar à violência. A filha, que tentou salvá-la, encontrou-a morta pelas 11 horas da manhã. Tal como Marília, Delfina Delma, de 54 anos, também emigrou à procura de uma vida melhor. No Brasil, Delfina conheceu um português natural de Matosinhos, com quem casou. A crise empurrou o marido de volta para Portugal e Delfina juntou-se a ele 6 meses depois. Assim que chegou a Portugal, há 7 meses, percebeu que nada seria como imaginara. A partir do momento que eu pus meus pés em Portugal, com 3 dias eu já senti uma diferença, uma mudança muito grande, até porque vim para ficar na casa dos pais dele, né? E então, a partir daquele momento, eu já comecei a ver uma grande mudança e que me incomodava. As coisas foram se agravando cada vez mais, porque ele me atacava muito com palavras e eu nunca tinha passado por isso. Como se diz, somos atingidas por palavras moralmente, entendeu? Isso dói muito, ofende muito. A palavra, ela tem o poder de desequilibrar, de adoecer e até de matar. Quando falamos de violência psicológica, não temos que estar a falar só apenas de quando alguém diz asneiras ao outro. Podemos estar a falar de situações em que alguém diz ao outro: tu não vales nada, tu não és capaz de fazer nada sozinho, tu não consegues fazer nada, tu não serves para nada. Isto é violência psicológica, que a longo prazo vai destruindo a autoimagem daquela pessoa que está sujeita constantemente a este tipo de comentários. São poucas as decisões judiciais que contemplam o dano psicológico nos crimes de violência doméstica, que ele fica tantas vezes esquecido. E fica esquecido porquê? Por um lado, eu tenho em crer que muitas vezes os juízes se acham suficientemente capazes de, numa conversa ou num interrogatório àquela pessoa, perceber se existe dano ou não e qual é a dimensão desse dano. Por outro lado, muitas vezes porque é considerado um dano secundário, como não é visível, não é tão grave. E não é verdade. O meu marido, ele é dependente de bebidas, entendeu? Ele bebe e ele começa a criar coisas na cabeça. E imagina que aquilo é real, e então ele me cobrava algo que eu não fazia e que não existia. Acusações é tipo: eu vi você dentro de um carro e eu tinha que falar com quem era que eu estava, sendo que são coisas da cabeça dele. Outra coisa, era muito fiscalizada com o telefone, o que na verdade ele queria era realmente me desequilibrar e fazer eu pensar que realmente eu sou uma mulher fraca,
uma mulher que sempre estava errada e uma mulher que eu tinha que me sujeitar a ele. Os agressores que eu tenho tido contacto, do ponto de vista profissional, não me descrevem um quadro de impunidade. Descrevem-me um quadro de desespero, desorientação, que valida todo o seu comportamento, muitas vezes em distorções cognitivas. Aquilo acontece por culpa dela, é o que eu ouço muitas vezes, porque ela é má mulher, porque ela é má mãe, porque ela é mentirosa, porque ela não é uma mulher séria. Portanto, encontram todo um rol de justificação para terem a atitude que têm e para validarem o seu próprio comportamento. Ele me deu um soco no meio do nariz, sangrei muito e a verdade é que eu fiquei muito amedrontada. Eu me senti pequena demais e se passa um turbilhão de coisas na cabeça, entendeu? Que talvez a falha seria minha, eu estava em mim, então eu teria que abaixar realmente para ele. Eu acredito que passa na cabeça de várias mulheres é acreditar que o homem vai mudar, isso vai passar. Eu sou uma pessoa religiosa, tenho minhas crenças. E eu dizia para ela que eu queria a igreja, mas ele não permitia que eu fosse e não me acompanhava também. E eu sempre, a única pessoa com quem eu tinha que conversar ou recorrer era minha sogra. E eu saía e ela gritava e ela dizia: isso vai ser sua desgraça, Delma, isso não pode ser, isso não está certo, você tem que concordar com o seu marido, se sujeitar, aqui é assim. E lógico, eu digo, bom, se é assim, eu sinto muito, eu não sou daqui. Ninguém da minha família sabe o que eu estou passando, até porque eu não quero afligi-los. Qualquer sinal de que eu não esteja bem, é normal da minha família dizer assim, vem embora, e eu não quero ir embora agora. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta aí, eu tenho que cumprir aqui. Então, por esse fato, eu não digo, talvez, futuramente, lá na frente, eu vou poder voltar e conversar com todos eles, e contar de uma forma que não possa agredi-los e eles não possam sentir muito. Desculpa. Eu é importante, é fundamental o valor da família, entendeu? E é muito difícil quando estamos passando por isso, longe da família, e não poder contar. É muito importante a estrutura familiar. E apesar de, no meu caso, a minha família não ter conhecimento de absolutamente nada até ao dia em que, felizmente, surgiu alguém fora da família que se apercebeu do meu estado de desespero e de infelicidade e de choro convulsivo, denunciou e não saiu do pé de mim enquanto não conseguiu falar com os meus pais. Portanto, relativamente à minha situação, foi muito importante a denúncia, foi fulcral a denúncia. A única exigência que eu vejo diariamente é com as mulheres. A elas é que se exige. A elas exige que se denuncie. A elas exige que junte provas ao processo. A elas exige que corte com a relação violenta. A elas exige que se vá para uma casa-abrigo. A elas se exige que comecem de novo, em 6 meses, organizadas, com tudo prontinho, para uma vida que sempre foi de violência, mas que se finja não ser de violência. E que não se conte com o impacto e com todas estas dificuldades que o sistema está. Se a gente se conseguir fazer e colocar no lugar destas pessoas, vamos pensar se não estamos a exigir demais delas e muito, muito pouco dos agressores. A segunda vez, ele me bateu na frente de amigos, as pessoas viram e por ali eu pude ver, como é que eu posso falar, pelas pessoas que estavam ali, que eles pensam que não devem se meter, porque é uma questão, um problema de casal. Nós esperamos que alguém tome alguma providência de imediato, tipo, chama a polícia, ou lá, para com isso, isso não se faz, ou pelo menos afastar a briga, entendeu? Não foi o que aconteceu. Havia um ditado que dizia,
Se é bem ditado que dizia vive e deixa viver, eu estou muito de acordo com isso, mas é bastante diferente vive e deixa viver do que vive e deixa morrer, não é? Cada um realmente deve respeitar o espaço do outro, tudo certo, mas a partir do momento em que há uma consciência que alguém está a sofrer à nossa volta, é nosso dever fazer com que tudo o que esteja ao nosso alcance, fazer com que essa situação não se prolongue mais. Você olhar para aquelas pessoas que estão ali, olhando sem reação nenhuma, sem ninguém falar nada, entendeu? Eu acho que é a pior sensação que um ser humano pode passar por essa situação, é essa. Eu não sei se elas têm medo, ou se acovardam, ou porque acham que isso está certo, porque é justo, porque ele é homem, porque eu tinha que me sujeitar a essas coisas, entendeu? Temos ainda dificuldade em ver um agressor de violência doméstica como um criminoso. E, portanto, dizem sempre, bom, há os criminosos e depois há os agressores de violência doméstica. Não, não é. Não pode ser visto assim. Um agressor de violência doméstica é um criminoso. E mais, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, é um criminoso de criminalidade violenta e grave, porque a violência doméstica está dentro da criminalidade violenta e grave. Estamos a falar de uma pessoa que é capaz de matar. Eu tinha que sair, porque senão as coisas iriam se agravar muito mais. E eu poderia perder a minha vida sim. Então eu saí com a roupa do corpo. Eu procurei a PAV, né? De imediato eles me ouviram com muita atenção e eles tiram você desse lugar para um lugar seguro, como proteção. E é um tempo curto que você tem dentro de um carro e se passa turbilhões de ideias. Quando você encontra ajuda, parece que você se livra de sacos de cimento das costas. É um alívio poder você dormir tranquila. Eu acredito que tem muitas mulheres sofrendo e se calam. Eu não sei se é para ficar bonito, ou por vergonha, por medo, enfim, não sei. Enquanto nós continuamos a dar uma imagem sempre menos boa do que acontece à vítima de violência doméstica, continuamos a normalizar sempre o discurso da violência. E a dizer a quem está a ouvir e a ouvir e a tentar entender este tono, que é não vale a pena fazer nada porque na verdade não temos respostas. Eu acho, e que eu digo sempre é, vale sempre a pena. Não calem nunca, porque calar só beneficia o agressor. Portanto, denunciem, falem, procurem ajuda. Tem que ser feito algo, acho que está a ser feito, as pessoas finalmente estão a ganhar uma consciência em relação a isso, mas esses números têm que baixar, as pessoas têm que mudar, a nossa consciência tem que mudar, os nossos actos também, não só a consciência, mas as nossas ações. Eu acho que é preciso continuar a falar desta realidade, é preciso continuar a mostrar a sua gravidade, é necessário continuar a afirmar o aspecto central da igualdade e o aspecto central da defesa da dignidade da pessoa humana, independentemente do género e de todas as outras suas características. E é fundamental que cada situação destas que tem ocorrido seja tratada não de forma sensacionalista, mas que seja afirmada claramente como uma violação dos direitos humanos.